E o texto bíblico que estaremos refletindo hoje é o Salmo 23. Salmo maravilhoso. O Salmo 23, sem dúvida alguma, é um dos salmos mais lidos de toda a Bíblia. Na verdade, é um dos textos bíblicos mais lidos. Em geral, as pessoas, quando começam a ter uma aproximação maior com a palavra de Deus, geralmente é o primeiro texto que as pessoas memorizam, dada a sua importância e popularidade. Então, eu quero que você agora, neste momento, nesta noite, possa meditar junto comigo acerca do Salmo 23, que fala sobre o pastor e as suas ovelhas. Então, vamos lá, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, ou as águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ou dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Que salmo maravilhoso. Nós estamos acompanhando na igreja, antes desse nosso distanciamento social, estávamos falando sobre Jesus, o bom pastor. E se você lembra, ou quem ainda não teve a oportunidade de estar conosco em nossas celebrações dominicais, nós estamos vendo João capítulo 10. E lá em João, no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus é esse bom pastor. E esse bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Nós vimos diversas características nessa série de mensagens que estamos fazendo no Evangelho de João. Então nós vimos que o bom pastor, ele lidera as suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas, ele dá vida às suas ovelhas. E ele dá vida tanto no sentido do presente momento, ou seja, ele dá vida e vida em abundância, como ele também dá vida eterna. E esse bom pastor é Jesus. E por que Jesus, você pode pensar? Por que Jesus, então, ele usou essa analogia de pastor e ovelhas? Talvez você tenha essa curiosidade, né? De pensar, por que o pessoal usa muito isso? Pastor, ovelha, por que essa analogia aí entre pastor e ovelha? Então nós vamos ver que em todo o Antigo Testamento, assim falamos, Antigo Testamento, aquela parte da Bíblia antes de Cristo, né? Então todo o Antigo Testamento, Deus Pai, ele é apresentado como pastor de Israel. E certamente Jesus conhecia o Salmo 23. E ele sabia que Deus se apresenta para Israel e a parte de Israel para as demais nações como o pastor deles. O pastor que quer cuidar, que quer apacentar, que quer trilhar os caminhos dessas pessoas. E então, Jesus agora pega o Salmo 23 e a partir de João, no capítulo 10, ele dá uma dimensão muito maior. Deus não é apenas o pastor das ovelhas, mas ele é o bom pastor. E o Salmo 23, o Salmo 23 ele vai mostrar isso. Esse bom pastor que acolhe, que cuida das suas ovelhas. Por isso que ele é um salmo belíssimo, a ponto de Spurgeon falar que o Salmo 23 é a pérola dos salmos. É a pérola dos salmos. E essa referência a Deus Pai como pastor foi passada para o Filho, que agora o Filho toma as suas ovelhas para si. E essas ovelhas agora não são apenas da casa de Israel, mas são ovelhas de toda tribo, nação, toda raça e de toda língua. E então, o porquê dessa analogia? Já vimos que Deus se refere a ele mesmo como pastor, mas e as ovelhas? Interessante isso, né? Por que que Deus trata as pessoas de maneira especial, aquelas que o confessam como Senhor e Salvador? Porque Deus e Jesus também, em João capítulo 10,
Por que as trata como ovelhas? Por que será que esse animal foi então escolhido para expressar essa relação de Deus conosco? Podia ser um boi, podia ser qualquer outro animal, podia ser uma ave, né? Qualquer outra coisa, mas não, é uma ovelha. E por quê? Então, para a gente só entrar no Salmo 23 e entender a importância disso, nós vamos ver aqui 5 características que mostram como que essa analogia de pastor e ovelha, elas são importantes para entendermos esse cuidado de Deus. Primeiro, nós vamos perceber isso no reino animal, isso no dia a dia das ovelhas em si, né, que era muito comum no Antigo Oriente. A figura do pastor que pastoreia suas ovelhas errantemente e depois a colocam em um aprisco à noite para guardá-la das intempéries e principalmente dos lobos. Nós vamos perceber primeiro que as ovelhas elas não têm senso de direção. Interessante isso. Diferente, por exemplo, dos cães, dos gatos, as ovelhas podem se perder facilmente. Às vezes você consegue, quem tem cachorro e gato principalmente, o gato some e pouco de tempo depois ele aparece. Há relatos de cachorros que foram perdidos quilômetros de distância da sua casa e conseguiram recuperar o caminho de volta. As ovelhas, elas não são assim. As ovelhas, se elas ficarem sozinhas, elas vão se perder, elas vão ficar dispersas, elas se perdem facilmente. Por isso que nós precisamos do pastor, porque assim como as ovelhas, elas não têm senso de direção e sozinhas elas se dispersam, nós também, sem esse bom pastor, nós também viveremos errante nesta vida. Viveremos achando que estamos sendo bem-sucedidos, que estamos sendo pastoreados, mas não estamos. Então essa é uma das características pelas quais nós somos comparados às ovelhas. Elas precisam de direção. Segunda característica, as ovelhas elas são muito indefesas. Interessante isso, por quê? A maioria dos animais, eles possuem um meio de defesa bastante eficiente. Alguns possuem garras afiadas, outros possuem dentes, alguns possuem uma velocidade, alguns possuem um casco duro, habilidades para se esconder, voar, asas para voar, faro, visão aguçada, audição aguçada, enfim, várias habilidades alguns animais possuem para se defender. E eu pergunto a vocês, qual é a característica que as ovelhas têm para se defender? Nenhuma. As ovelhas são desajeitadas, são fracas, elas carecem de tudo o que o pastor pode fazer por ela. Elas carecem da proteção do pastor. Suas pernas, as pernas das ovelhas, suas pernas são finas, os cascos são pequenos, elas são lentas, nem mesmo possuem um rosto feroz, capaz de com um rosnado poder afastar aí alguns inimigos. Ou seja, as ovelhas são totalmente indefesas. Assim também somos nós. A única proteção das ovelhas é o seu pastor. As ovelhas sozinhas na floresta, elas serão devoradas. Elas precisam de um pastor. Por isso que nós também, como ovelhas que somos também indefesos, se assim nos mantivermos distantes de Jesus. Terceira característica, as ovelhas são facilmente assustadas por serem ingênuas e inexperientes, né? Sem porte físico, como outros animais maiores. As ovelhas elas são facilmente assustadas com o perigo. Elas não conseguem manter-se, digamos, firmes em sua jornada, mas elas se assustam facilmente. Por isso que Davi vai escrever no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Porque é uma característica natural da ovelha. Se ela está distante do pastor, ela estremece, ela fica com medo, ela fica sem direção. Assim é a ovelha sem um pastor. Em quarto lugar, as ovelhas, por natureza, elas não conseguem se limpar. Isso é bem interessante, essa característica. Por quê? Outros animais, eles se lambem, eles se raspam, eles se rolam na grama, né? Assim.
se rolam na grama para se limpar. As ovelhas não, elas permanecerão indefinidamente sujas. As ovelhas ficarão sujas, a menos que o pastor as limpe. A menos que o pastor as limpe, né? E aí isso faz uma alusão muito às nossas vidas. Nós também somos, por natureza, impuros. O pecado que nós trazemos dentro de nós nos torna sujos. E não há nada que nós podemos fazer para limpar isso. É necessário o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E ele faz isso e nos purifica de toda a impureza, de todo o pecado. E quinto, as ovelhas não conseguem encontrar alimento ou água. Essa é uma característica também bem interessante na vida das ovelhas, né? Enquanto outros animais possuem um sentido aguçado de olfato e outros sentidos, as ovelhas dependem completamente do seu pastor. Se um pastor de ovelhas, no Antigo Oriente, e ainda hoje, como alguns acontecem, né? Pegar suas ovelhas, deixarem largadas, essas ovelhas, queridas aqui presentes nesta noite, neste culto de oração, as ovelhas, elas ficarão totalmente desnutridas. Elas vão comer ervas venenosas e elas vão morrer. Elas não sabem encontrar alimento, elas não sabem discernir. Então, por isso que ela precisa do pastor, colocar em pastos verdejantes, dizer, olha, aqui é o alimento bom. Esse é o alimento bom. O pastor, ele não coloca comida na boca da ovelha. O pastor não dá comida à ovelha. Ele mostra onde há comida saudável e a ovelha vai lá e come. Assim também somos nós. Perceberam então agora o pano de fundo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Então, quando a Bíblia fala o Senhor é o meu pastor, tem em mente essa relação, pastor e ovelha. Aí agora o salmista Davi entendeu perfeitamente que ele, enquanto ovelha, ele pode ser sem Cristo, sem Deus, ele vive sem direção, ele é uma pessoa indefesa, é uma pessoa facilmente assustada, desnorteada, é uma pessoa que não tem condições de se autopurificar e é uma pessoa que vive uma vida sem alimento, sem substância na vida. E então Davi escreve o Salmo 23, porque ele é uma ovelha que anda ao lado do seu pastor. E ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E então no pastor a ovelha encontra tudo do que ela precisa. No Senhor não há falta de coisa alguma. Por isso a ovelha pode dizer com total segurança as seguintes verdades. E agora eu quero ouvir o texto com vocês, de maneira rápida, entender o seguinte, por que a ovelha pode dizer, pode cantar, pode orar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que elementos nós podemos ver no Salmo 23 que reforça esse sentimento, que reforça esta verdade interior, que o Senhor é o nosso pastor e que nós, com convicção de fé, podemos dizer que nada nos faltará. Vamos para o texto? Então, primeira coisa que nós percebemos é que aquele que está com Jesus pode dizer em seu íntimo, eu não terei falta de descanso ou de provisão. Você pode dizer isso? Olha só. Você, como ovelha do Senhor, pode dizer, eu não terei falta de descanso ou de previsão. Por quê? Alguém perguntaria. Então você responde, porque ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em verdes pastos. Quem é que faz repousar a ovelha em verdes pastos? Ele. Quem é ele? É o pastor. É o bom pastor. É Deus. É ele quem nos faz, não é você. Não é você que faz você mesmo ir para pastos verdejantes, onde você vai encontrar descanso da jornada, onde você vai encontrar provisão, onde você vai encontrar alimento. Observe que não é a força do seu braço que vai lhe proporcionar isso. É preciso que você entenda que quem nos dá descanso, quem nos dá provisão é Deus. Agora você pode dizer, pastor, mas eu trabalho e as ovelhas também. O pastor guia as ovelhas.
por longos e longos caminhos, passando por campinas e vales e montanhas. E elas precisam então caminhar, usar a sua força que Deus lhe deu. Precisam fazer o exercício, precisam comer. Quando o pastor vê um lobo, elas correm juntos. Então, a ovelha faz a parte dela, mas quem é que está liderando? É o pastor. Então, se nós somos as ovelhas do bom pastor, você pode dizer em seu íntimo, não terei falta de descanso. Por quê? Porque ele me dá provisão, ele me faz repousar em verdes pastos. Você pode também dizer, eu não terei falta de paz ou refrigério. Interessante isso. Você pode dizer, você que é a ovelha do bom pastor, você pode dizer, eu não terei falta de paz ou refrigério. Por que você pode dizer que não tem falta de paz? Porque você vai entender que o bom pastor me leva para junto de riachos tranquilos. Riacho tranquilo aqui é uma imagem de lugar de tranquilidade, de paz. Porque o riacho tranquilo é o lugar onde você cessou a sua jornada, é um oásis no sertão. Então, aquela pessoa que crer em Jesus, que o confessa como seu Senhor e seu Salvador, ela tem paz. Por isso que Jesus Cristo disse no João capítulo 10, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, nós temos paz. Por que nós temos paz? Porque o bom pastor me leva para junto de águas tranquilas, de riachos tranquilos. Você também pode dizer o seguinte, não faltará na minha vida restauração. Preste bem atenção. Não faltará na minha vida restauração ou incentivo quando eu enfraquecer. Por quê? Porque o bom pastor diz, ele renova as minhas forças, no versículo 3. Ou, em outra versão, ele refrigera a minha alma. O que é refrigerar a alma? É quando você, por algum motivo, que você caiu, que você tropeçou, ou que você não encontra mais forças para prosseguir, o pastor vem e refrigera a sua alma. O bom pastor vem e dá uma força de ânimo para a sua vida. Então jamais você poderá dizer que vai faltar restauração ou incentivo para a sua vida quando você errar. Também você poderá dizer, não terei falta de orientação na minha vida. Por que você não terá falta de orientação? Porque o bom pastor diz, ele me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Ou, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, se você crer em Deus, se você crer em Jesus, você tem um líder. Então, você nunca pode dizer, eu estou desorientado. Se você está desorientado, meu querido, minha querida, esse é um sentimento que você não deveria ter. Porque o bom pastor está com você. Você é a ovelha do bom pastor. E ele te dá orientação. Ele te guia por caminhos de justiça. E observe que não são caminhos que levam à destruição. Não são caminhos tortuosos. São caminhos de justiça. Caminhos que levam para que você possa viver uma vida justa. Você também não poderá dizer jamais que tem falta de coragem quando, por algum motivo, o seu caminho estiver escuro. Por quê? Porque o bom pastor diz, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. Outra versão diz, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Está passando por algo difícil em sua vida? Você pode usar a coragem que o bom pastor lhe dá. Porque ele disse, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou mesmo que eu ande pelo escuro vale da morte, não terei medo, mas eu enfrentarei. Por que enfrentarei? Porque o meu pastor está comigo. Eu não estou só. Você também jamais pode dizer, eu não terei falta de companhia. Por quê? Porque você sempre vai ter a companhia do bom pastor na sua vida. É o que está no versículo 4, quando ele diz, pois tu estás comigo. Quem é que está com a ovelha? O pastor. E não apenas o pastor, mas o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Na sequência,
nós vamos ver que nós também teremos consolo constante. É o que está lá na sequência do versículo 4, porque a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Então, quando olharmos para as adversidades da vida, e a gente perceber que algo de maior que nós está vindo nos abater, lembremos-nos que o nosso bom pastor nos protege com a sua vara e o seu cajado. Uma alusão às ferramentas que o pastor ali usava no Oriente. Mas as armas do Senhor são infinitas, né? Então nós temos esse bom pastor que nos orienta. Também nós temos plena convicção de que nós nunca teremos falta de suprimento. Por quê? Porque ele diz, olha, preparas o banquete para mim na presença dos meus adversários. Além dele nos dar o consolo, ele nos prepara um banquete. Isso significa o quê? Que o pastor, ele dá alimento à sua ovelha. Ele não deixa sua ovelha passar fome, ele não deixa sua ovelha desamparada, muito pelo contrário. E na sequência nós vamos ver no verso 5 que não nos faltará também força e honra para seguir. Por quê? Porque ele diz, olha, unges a minha cabeça com óleo. Em outra versão diz, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Aqui é uma alusão a um banquete real, onde um rei convida um outro rei vassalo, e este rei dá honra ao convidado, ungindo ele com óleo. Isso é sinal de honra. Então o rei está honrando aquela pessoa. Então o salmista diz, olha, ele nos dá força, nos dá honra. Ele nos tira das cinzas. A palavra do Senhor diz que nós somos agora sacerdotes de Deus, que nós somos pedras vivas. A palavra do Senhor diz que nós somos filhos e filhas de Deus. Então ele nos dá honra para continuarmos. Não deixe que ninguém menospreze você. Não deixe que ninguém dizer que você não vale nada. Não deixe que ninguém coloque a sua autoestima lá embaixo. Porque Deus, ele lhe dá força, ele dá honra, ungindo a sua cabeça com óleo. E no versículo 5, na sequência, nós vamos perceber que nós não passaremos necessidade, porque o nosso cálice transborda. O cálice aqui era algo muito importante. Em todo banquete havia comida e havia bebida. E faltar a bebida era algo extremamente indelicado. E aqui o salmista diz, olha, na minha casa o meu cálice transborda. Falando sobre o transbordar da bondade de Deus para as nossas vidas. E por fim ele diz que nunca, jamais nos faltará a presença permanente de Deus, quando ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O bom pastor está com você, onde quer que você esteja nesse exato momento. Em casa, no trabalho, na rua, o bom pastor está com você. Você está com alguma dificuldade, o bom pastor está com você. Ele não larga você, porque você é a ovelha dele. E você, como ovelha dele, é uma ovelha muito preciosa. Eu sei que você, como ovelha, é fraca, é indefesa, é assustada. Tudo isso faz parte das características da ovelha. Mas aqui o Salmo não está falando acerca da fraqueza da ovelha. O Salmo está falando e enfatizando acerca da força do pastor, do cuidado do pastor, da proteção do pastor. Por isso, queridos, nós vamos perceber aqui no Salmo 23 que o salmista Davi, que era pastor de ovelhas antes de se tornar rei de Israel, ele conta que mesmo em meio à aflição podemos encontrar repouso para a nossa alma em Jesus, o bom pastor, que nós podemos encontrar mesmo em meio às feridas e em meio ao medo que nos assola, como agora, por exemplo, do coronavírus, mesmo diante deste medo social que estamos vivendo, nós podemos desfrutar de refrigério, paz, consolo, porque Ele está conosco. E em meio à confusão, que muitas vezes as nossas vidas são assombradas, confusão de toda sorte, de incertezas,
futuro incerto, o que vai ser de nossas vidas, o que vai ser da minha empresa, eu que sou microempresário, agora com o coronavírus, como vai ser o meu futuro, qual o meu futuro? O salmista Davi nos ensina que mesmo nas incertezas, nós podemos ter certeza que o bom pastor nos dá direção. Nós estamos sendo guiados, e não guiados para um poço, não guiados para um abismo, mas guiados para estarmos caminhando por pastos verdejantes. Por fim, eu quero perguntar a você nesta noite, qual o tamanho do seu Deus? Momento oportuno de perguntarmos isso. Qual o tamanho do seu Deus? Se você pudesse responder a esta pergunta, se alguém lhe perguntasse, meu querido, qual o tamanho do seu Deus? Qual a resposta que você daria? Para ajudar você a entender isso, eu vou contar rapidamente uma história. Certa vez uma criança estava conversando com o seu pai. E então ela perguntou, pai, qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? E então o pai se virou para aquela criança e naquele momento passava um avião pela casa deles, lá distante. E então o pai olhou para o avião e disse, filho, qual o tamanho daquele avião? E então o filho responde para o pai, pai, aquele avião é muito pequeno, é muito pequeno. Então o pai pegou aquela criança e foi junto com ela até o aeroporto. Chegando no aeroporto, aquela criança então chegou próximo daquele avião que ela tinha avistado lá tão distante. E ali próximo do avião, bem pertinho, o pai lhe perguntou, e aí filho, qual o tamanho do avião? Ele, pai, esse avião é muito, muito grande. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que quanto mais perto de Deus estivermos, mais conseguiremos enxergar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Se estivermos distante de Deus, nós iremos enxergá-lo como uma criança ou como nós mesmos enxergamos um avião que passa por nós pelo horizonte e parece tão pequenininho. E esse Deus parecerá distante, parecerá que não nos acolhe, que não nos pastoreia. Mas se cultivarmos um relacionamento com Deus, se cultivarmos uma proximidade com Deus, nós iremos vê-lo. Assim como aquela criança viu aquela aeronave gigante em sua frente, nós iremos ver o quanto Deus é grande, santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso. E que apesar de ser tudo isso, é o nosso bom pastor. Deus abençoe a sua vida, que nesse momento de tantas incertezas, tanta confusão, tantas interrogações, tantas más notícias, você possa ter refrigério, ter consolo e ter direção nos braços do bom pastor.